para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, então estamos aqui na nossa telinha, aqui, né, organizados para mais uma aula da disciplina de matemática, como temos aqui comigo, o professor Natanael, e a aula é destinada para o 8º ano, tá bom? E o conteúdo é a continuação da aula passada, né, áreas parte 2. Na aula passada, né, deixa eu terminar de circular aqui. Na aula passada nós vimos a área de algumas figuras planas, né, como retângulo, como quadrado, triângulo, losango, né, paralelogramo. E hoje a gente vai ver mais, né, a área de mais alguns polígonos e do círculo e suas partes, tudo bem? Então, sem mais demoras, vamos aqui para o nosso próximo slide. Nosso próximo slide a gente vai falar sobre o trapézio, tá? Então, uma área que a ser estudada, pessoal, é o trapézio. Pessoal, eu não vou estar me detendo, né, a explicar o que é um trapézio e estrutura, porque na aula sobre quadriláteros eu expliquei muito bem aqui até esses 3 tipos de trapézio. Mas vamos aqui fazer algo rápido. A gente sabe que o trapézio possui um par de lados paralelos. E esses lados paralelos a gente chama de bases, né? Então, como uma sempre é menor e outra é maior, a gente chama essa base menor de Bzinho e essa base aqui maior a gente chama de Bzão. Pessoal, aqui na nossa figura, o Bzinho está sempre em cima, né? E o Bzão está sempre embaixo. Mas isso não quer dizer que a base maior possa vir em cima e a base menor possa vir embaixo, né? Eu continuo fazendo aqui, até porque eles podem sofrer alguma rotação, né? Por exemplo, se eu posso pegar isso aqui, né? Eu vou pegar, para aí. Eu vou pegar esse polígono, esse trapézio aqui, por exemplo, e vou rotacionar ele. Ó, por exemplo, eu posso pegar e fazer aqui, olha. Ó, eu rotacionei esse polígono. Perceba onde é que está a base menor. A base menor está bem aqui, ó. E a base maior está aqui, né? Ainda posso fazer isso, ó. Posso rotacionar, posso fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Agora a base menor está embaixo e a base maior está o quê? Em cima. Então, o que a gente tem que identificar mesmo é o que é um trapézio. E aí, identificando o que é o trapézio, a gente sabe que ele vai ter um par de lado paralelo. O menor a gente chama de base, chama de base menor, né? Que é o Bzinho, e o maior a gente chama de base maior, que é o Bzão. E aí, isso vale tanto para o trapézio isósceles, para o trapézio retângulo, quanto para o trapézio isósceles, e vale tanto para o trapézio escaleno. E aí a gente sabe que a distância entre as duas bases, né? Essa distância aqui entre as duas bases é o que a gente chama de altura, tá? É a altura do trapézio. No caso do trapézio retângulo, esse lado aqui, ó, é a própria altura, né? Porque ele é perpendicular, né? É a própria altura. Já no caso do trapézio isósceles, tipo, a altura é a distância aqui entre essas duas bases, né? No mesmo caso aqui do trapézio escaleno, tá bom? Isso aqui é a altura. E aí, a fórmula que se calcula a área do trapézio, pessoal, tanto faz o trapézio. Vou chamar assim, ó, ATRA, a área do trapézio, tá bom? A fórmula para a área do trapézio, para se calcular do trapézio, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por quanto? Por 2, tá bom, pessoal? Essa é a fórmula que eu vou utilizar para calcular a área do trapézio. Professor, mas essa fórmula aqui que você acabou de colocar, essa fórmulazinha aqui,
Vale para o trapézio isósceles, trapézio retângulo, trapézio isósceles e para o trapézio escaleno. E essa fórmula aqui vale para todo e qualquer tipo de trapézio, pessoal. Tá bom? Então, fica aqui a fórmula para o trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E aí, visto isso aí, a gente termina a parte dos polígonos e vamos agora para a parte do círculo, né? Deixa eu desenhar aqui um círculo. Eu quero primeiro... Quero saber como é que eu faço aqui, né? Vou ver aqui. Pronto, aqui tem um círculozinho aqui. Ah, para aí, né? Tem que riscar. Pronto, mais ou menos aqui um círculo. E aí eu vou... Então, pessoal, a gente tem mais ou menos noção do que é um círculo, né? Essa figura aqui é um círculo, mas dado um ponto qualquer do plano, a distância, né, desse ponto a qualquer ponto aqui dessa figura, não, vamos começar de novo, né? Essa linha aqui é o que eu chamo de círculo, né? Aí só que o círculo apresenta, vamos dizer, esse pontinho aqui no centro, que é o que eu chamo de centro do círculo, tá bom? Então vamos começar dessa forma. Esse aqui é o centro do círculo. E aí, pessoal, temos alguns elementos do círculo. Nós temos alguns elementos. Quem são esses elementos? Pessoal, um elemento importante do círculo, vou botar aqui. Um elemento importante do círculo é o que eu chamo de diâmetro. Diâmetro do círculo. O que é o diâmetro? Diâmetro é qualquer corda que vai de uma extremidade à outra do círculo passando pelo centro. Por exemplo, suponhamos que eu pego e risque, né, um segmento de reta que vai de um lado a outro. Que vai de um lado a outro da circunferência passando pelo centro. Olha só, perceba que eu risquei, ó, de um ponto a outro da circunferência, né, passando pelo centro. Vou chamar esse segmento aqui de AB. Esse segmento AB, eu chamo ele de diâmetro, tá? Qualquer segmento que venha de uma extremidade a outra do círculo passando pelo centro é o que eu chamo de quê? De diâmetro, pessoal. Esse pontozinho C aqui, que eu vou chamar aqui, é justamente o centro do círculo, tá? O ponto C aqui é justamente o centro do círculo, ou seja, o centro do círculo é justamente o ponto C. Um outro elemento importante, na verdade eu posso dizer esse C aqui, né? Eu posso botar o Czinho aqui como o centro do círculo, não é isso? Centro do círculo. O ponto C. Mas um outro elemento importante, pessoal, é que a distância, né, do centro a qualquer ponto da circunferência é o que eu chamo de raio. Por exemplo, se eu pegar a distância do centro a qualquer ponto, né, que esteja na circunferência, por exemplo, aqui um ponto D, essa distância do ponto C até o ponto D é o que eu chamo de raio do círculo, tá? Ou seja, o raio do círculo é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Professor, isso bem daqui seria um raio? Sim, a distância de C até E é um raio. E professor, então eu posso dizer que o diâmetro aqui, AB, é raio mais raio, que é igual a 2 raio ou 2R? Sim, com certeza. Por quê? Porque distância de A até B passando pelo centro é que eu chamo de diâmetro. Aí eu sei que do centro a qualquer ponto é raio. Então, daqui até aqui é raio. E daqui até aqui é raio. Então, eu sei que o diâmetro, que é de A até B, é esse raio aqui, ó.
mais esse raio aqui. Tudo bem? Então a gente já tem aqui que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Beleza, pessoal? Ou seja, é o dobro do raio. E o centro, chamamos de C aqui, e o raio é a distância de a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Pessoal, agora, uma outra coisa. No início eu falei que o centro era essa linhazinha aqui, né? Mas o centro não é, o círculo é essa linha aqui. O círculo, quando se fala de círculo, é essa linha aqui mais essa região interna, tá bom? Essa linha aqui, quando eu falar só sobre essa linha aqui, que ela é justamente o comprimento da circunferência, deixa eu marcar essa linha aí. Vou marcar ela de vermelho, vou cobrir ela de vermelho aqui, pessoal. Ó, essa linha que eu cobri de vermelho é o que eu chamo de circunferência, tá bom? É o que eu chamo de circunferência. Agora, a circunferência, que é essa linha mais a região interna, é o que eu chamo de quê? De círculo, tá? E aí, eu tenho alguns objetos interessantes para calcular aqui. O primeiro é a área do círculo. Pessoal, a área do círculo, ela é dada por π vezes r ao quadrado. Onde esse π aqui, ele é uma constante que está relacionado ao círculo, tá bom? E esse π aqui, ele mede aproximadamente 3,14, tá bom? Mas só que algumas questões pedem para aproximar ele para 3,14, algumas questões pedem para aproximar ele para 3, tá? Mas o importante é que esse π aqui ele é uma constante e ele é aproximadamente 3,14 e a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, onde R aqui é o raio, tá bom? Um outro elemento de cálculo importante é o comprimento da circunferência, o comprimento do círculo aí, tá? Comprimento. Tá saindo torto, né? Mas escrito aí. Vamos lá. É o comprimento, tá bom, pessoal? Quando se fala de comprimento, pessoal, eu estou falando aqui, ó, dessa parte que está em vermelho aqui, não é isso? E o comprimento dessa parte em vermelho é 2 vezes o π vezes o raio. Essa aqui é a fórmula para me calcular, pessoal, o comprimento da circunferência. Então a gente vai memorizando aí essas fórmulas. Pessoal, eu quero desenhar bem aqui, né, do ladinho. Vou desenhar de verde. Vou desenhar de verde. Mais um círculo. Tá? Vou desenhar de verde mais um círculo. E vou fazer o seguinte. Eu vou colocar 2 pontos. Um ponto A. E aqui um ponto B. Eu vou pegar aqui o centro. Ponto C. E vou ligar aqui, ó. O ponto A ao ponto C e o ponto C ao ponto B. Perceba que eu obtenho essa regiãozinha aqui, não é isso, pessoal? Ó, essa regiãozinha aqui, ó. Eu obtenho essa regiãozinha aqui, né? Essa regiãozinha aqui, que é uma parte do círculo, é o que eu chamo de setor circular, tá bom, pessoal? Quando eu pego 2 pontos de uma circunferência, né, e ligo ao raio, eu obtenho uma região chamada de setor circular. Tudo bem? Como ele é uma parte da circunferência, vou apagar bem aqui só um pouco. Vou apagar bem aqui só um pouco. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco aqui essa borracha, o tamanho dela. Tá bom? Calma, tá calmo nessa hora. Eu vou apagar aqui só um pouco. Tá ok. Perceba que quando eu formo meu setor circular, pessoal, perceba que esse setor circular ele vai depender do R, né, que é o raio.
E perceba que quando eu defino dois pontos, eu defini aqui um ângulo, né? Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de alfa, tá bom? Então, muitas questões, pessoal, pede para a gente calcular a área desse setor circular aqui, né? A área dessa região. Então, eu percebo que essa região, ela depende, o tamanho dela, né? Ou seja, ela é proporcional tanto ao raio, aqui o raio, né? Quanto ao ângulo que é formado, tudo bem? Então, a área do setor circular é proporcional a esse ângulo e a esse raio. Então, a área do setor circular, que eu vou chamar de AS, vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulozinho, né, do setor circular, que eu chamo de alfa, dividido por 360. Então, pessoal, a gente tem que memorizar aqui essa fórmula para efeitos de cálculo, tá bom? Então, e o que é importante, pessoal, nas questões, é a gente saber identificar um setor circular. O setor circular é justamente a parte de um círculo, tá? Então, se eu identifiquei aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu desenhe esse triângulo bem aqui. Aí eu faço isso aqui, ó. Perceba aqui, ó, se eu pontuar aqui, ponto A e um ponto B aqui e um ponto C aqui, perceba que essa área aqui, ó, ela está denunciando ser um setor circular, ó, um setor circular, onde aqui eu teria o meu círculo, ó, onde eu teria o meu círculo. Então essa parte aqui seria justamente quem? Um setor circular, tá bom? Então essa daqui era a forma que eu queria mostrar para vocês. E aí, pessoal, sem mais delongas, vamos aplicar essas fórmulas aqui, né? Esses conhecimentos, esses conceitos, aqui nas questões, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: calcular a área da região limitada por duas circunferências concêntricas, uma com raio 10 e outra com raio 6. Pessoal, então vamos aproveitar essa questão aqui para a gente, vamos dizer assim, aprender ou esclarecer alguns conceitos. Primeiro, o que são duas circunferências concêntricas? Pessoal, circunferências concêntricas são circunferências que possuem o mesmo centro. Então perceba que essas duas circunferências aqui, essa menor, né? Estou circulando aqui. E essa maior aqui, ó, que eu estou circulando, elas têm o mesmo centro, ou seja, o ponto é esse pontozinho C aqui, ó, tá bom? E aí eu quero saber essa região de verde aqui, ó, que está limitada entre essas duas circunferências concêntricas. Pessoal, existe até uma fórmula que eu vou botar aqui, ó. A área, né, para essa região aqui, ó, essa área aqui também é chamada de área da coroa circular. Então, ó, vou te dizer o seguinte: essa área aqui, ela é chamada de coroa circular, tá bom? Essa área aí é chamada de coroa circular, que é a área situada entre duas circunferências concêntricas. Então, eu vou colocar aqui, ó, área da coroa, ACO, tá bom? A área da coroa é nada mais nada menos do que π, que multiplica o raio da circunferência maior ao quadrado, né, menos o raio da circunferência menor ao quadrado. Então, como eu quero encontrar essa área aqui, ó, que é a área da coroa, essa de verde, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a área da coroa é igual a π vezes o raio da circunferência maior. Quem é o raio da circunferência maior? É 10, ó. 10 ao quadrado, menos o raio da circunferência menor. Quem é o raio da circunferência menor? 6. Então, 6 ao quadrado. E aí, então, a área da coroa, né, circular é igual a π vezes 10 ao quadrado dá 100. 6 ao quadrado dá 36. 100 menos 36 dá 64. Aí fica, pessoal, π vezes 64 dá 64 π
centímetros quadrados, tá bom? Então, como cada unidade aqui está em centímetro, então a área vai estar em centímetro quadrado. Então, essa área limitada entre as duas circunferências concêntricas, pessoal, é 64 pi centímetros quadrados. Então, nossa resposta aí será a letra de número, ou a letra de número. A nossa alternativa correta será a letra A, tudo bem? Então, vamos aqui para a segunda questão. Pessoal, na segunda questão, nós já temos uma figura mais legal, né? Vamos aqui. Uma empresa que fabrica peças em aço foi contratada para produzir um logotipo, cujo formato é de uma justaposição de um triângulo a um semicírculo. Ou seja, essa justaposição é a união, né, de um triângulo com um semicírculo. Nesse logotipo, a medida do diâmetro do semicírculo é igual à medida da base do triângulo. A figura abaixo representa um desenho desse logotipo com algumas de suas medidas. Aí eu tenho aqui o logotipo, né? Eu tenho esse triângulo aqui, cuja base é a mesma base do diâmetro da circunferência, né, desse círculo aqui. A altura do triângulo é 10 e ele pede para considerar aqui, ó, o π com uma aproximação de 3,14. Aí ele pergunta, qual foi a quantidade de aço utilizada por essa empresa para produzir esse logotipo? Então esse logotipo aqui está em aço e ele pede para me saber quanto é a área, não é isso? Porque para me saber a quantidade de aço, tem que saber qual é a área, não é? Então, primeira coisa, eu sei que a área dessa figura, ela é a área desse triângulo mais a área desse semicírculo aqui. Então, a área do triângulo, a gente já viu em aulas anteriores, pessoal, que a área do triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo aí, ó, é justamente o diâmetro da circunferência. O diâmetro da circunferência, a gente pode olhar aqui, ó, o diâmetro da circunferência é 10 centímetros, então a base é 10, vezes a altura aqui, ó, que é 10, essa aqui é a altura, né, que é essa mesma aqui, ó, 10, dividido por 2. 10 vezes 10 dá 100, dividido por 2 dá 50. Então, só a área do triângulo aí é 50 centímetros quadrados. Aí, eu quero calcular a área do semicírculo. Pessoal, vocês vão concordar comigo. O semicírculo, que é esse cara aqui, ele é a metade da área do círculo, né? Então, se a área do círculo é π vezes r ao quadrado, então a área do semicírculo, que eu chamei de SC aqui, tem que ser dividida por 2, não é isso? Então, eu vou ter π, que é 3,14, pessoal, vezes o raio. Olha só, pessoal, se o diâmetro aqui daqui para cá é 10, então porque daqui para cá é raio, que é 5, e daqui para cá, ó, daqui para cá é outro raio que é 5 também. Então, o raio aqui é 5, então fica 5 ao quadrado, aí dividido por 2. Então, pessoal, vai ficar 3,14 vezes 25, né, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. Então, quando a gente pega aí, pessoal, 3,14 vezes 25, dá 78,5. Então, que dá 78,5. Aí tem que dividir por 2, não é isso? Aí pegamos 78,5 dividido por 2 dá 39,25. Aí, como eu quero saber a área do logotipo, né, quanto eu vou gastar aí de aço, então eu tenho que somar a área do triângulo, que é 50, mais a área do semicírculo, que é 39. Então, ao todo, eu vou ter uma área total aí, pessoal, de 89,25. Tá bom? Então, nossa resposta aqui é a letra A de bebida, né? Principalmente uma bebida saudável, tá bom? Pessoal, a nossa próxima questão aqui
é uma questão da prova Brasil, né? Inclusive a gente está em preparação aqui para a prova Brasil. Então, inclusive minhas aulas todas são voltadas para essa prova. E vamos aqui, terceira questão. O piso de uma entrada de um prédio está sendo reformado. Isso aqui é o piso, né? Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura. E o piso restante será revestido de cerâmica. Então isso aqui é a jardineira, ó, isso aqui. Isso aqui vai ser colocado o piso. Aí vamos lá. Qual é a área do piso que será revestida em cerâmica? O pessoal quer saber a área do piso. Então, primeira coisa, a área aqui, ó, que é essa em branco, ela é um trapézio, né? Ó. Perceba aqui, ó, base menor. A minha base menor, já sei que aqui que é 2, ó. E eu tenho aqui embaixo a base maior. A base maior é justamente esse 2 mais esse 1 mais esse 1, né? Que no caso aqui dá 4. Ou seja, o Bzão aqui, que é a base maior, dá 4. E a altura é isso aqui, né? Que é a distância entre as duas bases, que é o 3 aqui, ó. Então, se eu quero saber a área que eu vou colocar cerâmica, que é a área do trapézio aqui, eu digo que a área do trapézio, pessoal, é igual à base maior, que é 4, mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então, vamos aqui. Então, eu tenho 4 mais 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, a área aí, pessoal, vai ser dada por 9 metros quadrados, tá bom? Então, aí será a resposta letra C. Pessoal, para encerrar nossa aula de hoje, vamos fazer essa questão aqui. Diz o seguinte: uma praça circular tem raio igual a 20 metros. Ela é dividida em 6 partes iguais, sendo que 3 são destinadas à construção de jardins, conforme a figura abaixo. A área pode ser calculada pela expressão πr ao quadrado, beleza. Onde r é o raio e considere π igual a 3, tá vendo? Teve uma questão que considerou π 3,14. Essa daqui já pediu para a gente considerar π igual a 3. Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Aí vamos lá. Sendo assim, a área do jardim, ou seja, eu quero saber quanto é essa área mais essa área, né, que é a área do jardim. Então, pessoal, se você perceber, olha só. Perceba que cada jardim aqui é um setor circular. Ó. Perceba que eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, chamar de A e de B. Esse aqui é o raio, ó. Então, cada raio aí é 20 metros. E esse ângulo bem aqui, pessoal, é um ângulo de 60 graus, né? Porque se eu tenho uma circunferência aqui, ó, a circunferência toda, que é 360, e ela está dividida em 6 partes iguais, então fica 60 para cada um, tá? Ou seja, então cada ângulozinho desse aqui é 60 graus. Aí, como eu quero saber a área do jardim, então eu calculo uma área dessa aqui e multiplico por 3, não é isso? Só que uma área dessa, que tanto faz ser essa, quanto essa, isso aí é um setor circular, não é isso? E a área do setor circular é π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo alfa dividido por 360. Aí vamos lá. O π é 3, vezes o raio, que é 20, ao quadrado, vezes o alfa, que é 60 graus, né? Dividido por 360. Pessoal, percebemos uma coisa aqui. Vamos lá. Esse 0 vai embora com esse 0. Aí vai 6 dividido por 6 dá 1. 36 por 6 dá 3. Dá 6, né? Isso, calma. Dá 6. Aí 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, a área do setor circular, pessoal, é aqui, ó, 20 ao quadrado dá 400, dividido por 2 dá 200. Então, cada setor circular aqui, ó, então cada setor circular desse tem 200 metros quadrados de área.
Só que ele quer saber a área do jardim todo, você tem que multiplicar por 3. Então, a área do setor circular, no caso, a área do jardim, é 3 vezes 200, que no caso dá 600 metros quadrados. Então, nossa resposta aqui é a letra B, B de bola. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula, a gente tentou explorar aí, né, os conceitos vistos dessa aula. E a próxima aula vai ser voltada só sobre a resolução de exercícios sobre áreas de figuras planas. Tudo bem? Então, essa é a nossa aula, ficamos por aqui.